Você como especialista, você falou que acha que a seleção poderia fazer mais fora de campo. O que que você acha que dava pra fazer? Porque assim, 1,2 bi de receita para uma seleção brasileira que Todo ano. todo ano, você compara com a receita do Flamengo. O Flamengo fez o quê? 50, 60 jogos no ano? Por aí. Quantos jogos fez o Brasil ano passado? 10, se muito. Então, 10 no máximo. Então, assim, a quantidade A de principal jogos masculina, né? Aí você tem a é, principal feminina, tem as de base. assim, uma diferença muito grande para essa receita e um lucro de 240 milhões. O que que você acha que poderia ser feito para melhorar Uhum. o produto seleção brasileira e talvez reaproximar um pouco o povo brasileiro? Cara, acho que antes de responder a pergunta, eu vou te devolver com uma pergunta só. Apesar da sua desconexão com a seleção brasileira, a cada 4 anos você para o que você tá fazendo pra ficar maluco em torno da Copa do Mundo, não para? Olha, ixi, agora é polêmica, hein? Polêmica! Essa última Copa do Mundo, a minha esposa ficou brava comigo. Porque a minha esposa, ela não liga para futebol. Aham. Ela é corintiana, mas não é apegada com o jogo. Só que ela, na Copa do Mundo, é isso que você falou. Ela para e não, vamos assistir. Vai ter jogo do Brasil, Sim. vamos torcer e tudo mais. E eu, assim, pô, não torço contra. Lógico. Se ganhar, eu vou ficar feliz. Mas se perder, não vai tirar um pingo da minha Uhum. paz, né? Isso que exemplo que você deu da sua esposa é o exemplo do poder da marca. E aí, agora, dando 2 passos para trás de novo, olhando todo, não é uma crítica direta à CBF, é uma crítica direta à FIFA. Qual que eu acho que é o problema de futebol de seleções hoje no mundo? E até fiquei feliz que eu tava há 2 semanas conversando com um amigo lá nos Estados Unidos e ele concordou com essa leitura. Que, cara, tem muito jogo de seleção. A FIFA, ela é um organismo extremamente capitalista. E em algum momento dos últimos 15 anos, ela perdeu a mão no número de jogos que as seleções jogam. Isso foi acompanhado pela UEFA, isso foi acompanhado pela Conmebol. Em dado momento, cara, a gente teve, se a gente for pensar, a gente teve Copa América em 2015, em 2016, em 2019, em 2021 e em 2024 agora. Então a gente teve 6 Copas Américas no intervalo de 8 anos. É muita coisa. O que isso... E aí vamos voltar na NFL. O que isso cria? Uma oferta, cara, você tá inundando a oferta. Uhum. Você não cria escassez. O cara não fica com aquela ansiedade de ver um jogo da seleção brasileira, porque tem tempo todo. Assim, pô, a seleção brasileira joga todo julho, tem uma competição da seleção brasileira. Pode ser a Olimpíada, pode ser Copa América, pode ser... Agora não tem mais Copa das Confederações, pelo menos, um percalço a menos. Uhum. Mas vai ter o Super Mundial de Clubes e vai ter a Copa do Mundo. E na Europa tem a Liga das Nações e tem a eliminatória. E tem, cara, assim, é muita coisa, muito futebol de seleção. Até tava brincando no escritório essa semana que o Michel, que você comentou aqui, que fez o hat-trick, é corintiano. Uhum. E tava falando do Memphis e tal. Não, o Memphis é o segundo maior goleador da história da seleção holandesa. E alguém respondeu, óbvio, os caras jogam 3 jogos por mês. Na época do Bergkamp, ele jogava 10 jogos por ano. Ele não jogava 30 jogos por ano pela seleção. Nossa, e não sei que se é 30, ponto. tô sendo um pouco hiperbólico aqui. Mas no fim do dia eu acho que tudo isso tem a ver com o direcionamento que a FIFA traz pro negócio, de ser um pouco mais capitalista, de tirar um pouco essa escassez do negócio, de você ter muito campeonato, ter muito amistoso, ter as datas FIFAs que... aí o meu lado, o torcedor de futebol, vai concordar com o seu lado, o torcedor de futebol. Não dá pra você ter 8 datas FIFAs por ano em que separa completamente o futebol. Entendo que tem que ter alguma coisa, entendo que você tem que conversar o calendário, mas você criar esse hiato no meio das temporadas, e a galera até brinca, né, as páginas de Instagram, pô, graças a Deus, acabou a data FIFA, não aguento mais a data FIFA. É verdade. Voltou o futebol, ainda bem, ufa, tal. Então acho que tudo isso é um direcionamento da FIFA que acaba dando uma esvaziada no produto seleções. Então se a gente conseguisse ter uma escassez, e acho que o Mauro César Pereira falou isso outro dia, se tivesse futebol de seleção, Copa do Mundo a cada 4 anos, Eurocopa e Copa América ao mesmo tempo, como foi agora, pela primeira vez em muito tempo, juntas ali meio que no meio do ano para preencher aquele meio do ano, então você tem a cada 2 anos um negócio muito relevante no futebol. E, pô, legal pra caramba. Acho que isso criaria um mecanismo de escassez e de relevância mais interessante. E aí, falando de seleção brasileira, só pra amarrar, a minha opinião é que a CBF tem um papel muito importante para desenvolver o futebol masculino e desenvolver o futebol feminino no Brasil, profissional e base, desde o sub-11, 13, 15, 17, 20, até o profissional, Uhum. passando principalmente, essa é uma questão aí mais infield do que outfield, por formação de treinadores. O Brasil não pode ter o maior futebol do mundo e ter na Série A do Campeonato Brasileiro mais de 10 técnicos estrangeiros tocando os times. O Brasil não pode ter técnicas ou técnicos no futebol feminino
estrangeiros, majoritariamente também. A gente tem que, e não tem problema nenhum ter o técnico estrangeiro Sim. aqui, e tem vários que são muito capazes. Adoraria que o Guardiola viesse treinar a seleção brasileira, por exemplo. Mas você tem que formar técnico, não adianta formar só jogador. E esse é um problema bem agudo do futebol brasileiro, porque a gente, o ente maior do futebol brasileiro não está olhando para toda a cadeia, não está olhando para a base, não está olhando para os meandros disso, para a formação de profissionais, etc. Claro que a CBF tem os cursos de formação, tem a CBF Academy, que forma muita gente para o que acontece fora de campo, forma a gente para o que acontece dentro de campo também, é verdade. Os scouts, os analistas, etc. Mas a gente tem gaps importantes de serem supridos aí, então, na minha opinião, se a Liga vier, espero que venha, como a gente falou aqui na primeira parte do papo, isso desonera a CBF de uma série de coisas e espero que tenham pessoas capazes lá de endereçar esses problemas do outro lado e elevar o patamar do futebol que é praticado aqui na base, do futebol que é praticado aqui no profissional, da formação de atletas, do impacto social que o futebol tem na vida das pessoas, que a gente consiga salvar mais vidas de pessoas por meio do futebol, de ter todos os Neymars vindo e ficando e jogando e criando essa conexão com o público que você falou para que a seleção seja cada vez maior e melhor. Nossa, isso que você falou de treinador ficou na minha cabeça mesmo. Eu tava tentando, Pedrão, de cabeça aqui, lembrar os treinadores brasileiros do Brasil. E todos que eu lembrei, a gente pode falar aí, são um pouco da velha guarda. Eu lembrei do Tite, que já tá aí, pra mim, já tá caminhando um pouco mais pro final da carreira. Mano Menezes, o Roger Machado. Tinha lembrado de outro agora. O Rogério Ceni, podemos dizer, claro, que tá começando agora. Mas realmente não tem aquele treinador brasileiro revelação, né? Normalmente os treinadores mais jovens, todos são de fora, né? E isso realmente preocupa, porque quando esses técnicos mais experientes, que eu falei, Renato Gaúcho é um deles, né? Quando esses experientes pararem, será que teremos outros brasileiros no lugar deles? A gente vai ser dominado por técnicos estrangeiros. E não deveria, né? Mas, enfim. Não tinha pensado nisso. A quantidade de jogadores que o futebol brasileiro revela e a quantidade de treinadores, né, que não revela, no caso.